Meus irmãos, encarnados, desencarnados, os que nos acompanham à distância pela internet, os que virão depois esse vídeo, há uma dor oculta, invisível, que oprime o peito e que estilhaça o coração de muita gente no mundo, a ponto de levar essas pessoas, em idade cada vez mais precoce, à ideia de que, talvez, a maneira certa de calar essa dor e de resolver um problema seja aniquilando a minha presença nesse mundo. Portanto, numa sala que recebeu o nome de Ivone, e não era a sala prevista para eu falar hoje, sendo eu o autor de um livro chamado Viver é a Melhor Opção, não há outra abordagem possível hoje aqui que não seja, no tempo que tenho, de resumir a importância estratégica de permanecermos firmes e resilientes no enfrentamento de todas as adversidades e obstáculos da existência, porque é por isso que estamos aqui. Não somos turistas no planeta, não viemos a passeio. A dor e o sofrimento fazem parte. E falar sobre suicídio é o ponto de partida na busca pela redução das estatísticas assustadoras ainda, tanto no Brasil quanto no mundo, onde o autoextermínio é considerado caso de saúde pública. É caso de saúde pública, mas os profissionais de saúde que chegam ao mercado passam pelas universidades sem receber informações claras e objetivas sobre como fazer prevenção e pós-venção. Prevenção significa o protocolo que precisa ter lugar para evitar o risco do autoextermínio, da ideação suicida. Prevenção se faz com informação, e a informação está ausente das universidades, das faculdades de medicina. O nome disso é tabu. Os profissionais de saúde que eu conheço dizem que a área de saúde mental é o primo pobre da medicina. E nunca foi tão importante a gente falar sobre esse assunto, porque, como se sabe, quem é profissional de saúde está presente aqui, prevenção se faz com informação, isso vale para prevenir tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, as doenças transmitidas por mosquitos, todas as morbidades, todas as doenças. Para a gente tentar obter algum sucesso no enfrentamento desses males, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conhecer as causas, os fatores de risco, os sintomas associados. E isso também vale para suicídio. Precisamos falar. Primeiro, qualquer pessoa, independentemente do credo, independentemente da idade, independentemente da cultura ou da formação, podem ter a ideação suicida. É falsa a tese que uma pessoa de fé está imune e blindada ao risco suicida. Há um mês atrás eu conheci aqui no Rio de Janeiro, fazendo reportagem, um importante líder católico com muita empatia, especialmente dos jovens, Padre Fábio de Mello. Eu pedi à produção da TV Globo que o recrutasse, se possível, para entrar numa reportagem que fiz de 4 minutos na TV aberta sobre depressão e transtorno de ansiedade. E achei importante que houvesse alguém muito popular, muito conhecido, que estivesse experimentando uma situação aflitiva dessa e que pudesse dar o testemunho. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer esse homem. E ele não tem rigorosamente papas na língua. Falou que sofreu subitamente síndrome do pânico, que é algo que só quem já passou por isso sabe a agonia que é essa aflição extrema que leva a pessoa a ter muita insegurança de tudo. Posteriormente, à síndrome do pânico sobreveio uma depressão profunda. E ele dizendo cada etapa desse sofrimento, desse martírio, até o momento em que, e ele falou, graças a Deus, procurei ajuda.
Estou sob tratamento, recuperei minha rotina, estou me sentindo bem. Teve um momento da entrevista que me deu a ideia de fazer uma pergunta, eu não quis fazê-la com o microfone. Terminou a entrevista, eu falei, padre, eu não quis constrangê-lo, não combinamos que eu faria essa pergunta, mas eu tenho essa curiosidade, e se vou replicar em público é que ele me autorizou. No auge da sua crise, no auge da desventura, desse martírio, dessa aflição, sendo o senhor um sacerdote, um religioso, onde estava Deus? E ele não hesitou em responder, de bate-pronto, falou, Deus esteve, ou Deus está onde sempre esteve. Eu é que não conseguia chegar até Ele. Como o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, que também enfrentou e lida com a depressão. É possível ter qualidade de vida com depressão. É possível seguir em frente com depressão, mas para isso é fundamental procurar ajuda. Eu fiz palestras aqui no Rio de Janeiro, na sede da Polícia Militar, na Evaristo da Veiga, aqui pertinho, no primeiro seminário fechado, era para eles, soldados, praças, oficiais, para discutir prevenção do suicídio, mas não é prevenção do suicídio dos outros, é da corporação. E foi bacana falar com eles sobre isso, porque todas as forças militares, todas as forças policiais são treinadas num processo muito rígido de exaltação da bravura, da coragem, do destemor. Prepara-se, homens e mulheres, para a guerra, para o enfrentamento do inimigo. Exaltam-se os valores do macho, do uso da força física para a supressão, a opressão do oponente. Eu falei que a fé não nos blinda totalmente do risco da ideação suicida. Pois bem, o treinamento militar também não. E dentro de uma corporação militar ou policial, diante dessa formação tão rígida, que exalta a força, a valentia, a coragem, o destemor, quem se depara com o fenômeno da depressão se sente humilhado e, por vezes, não procura ajuda, porque não quer ficar exposto perante os seus, acha que aquilo é humilhante, acha que é um problema de caráter, de personalidade. Por favor, eu falei que informação é fundamental para a prevenção. Eu estou afirmando para vocês, não importa o quanto vocês acreditem em Deus, se houver um momento de fragilidade psíquica e emocional, procurem ajuda. Eu estou afirmando para vocês, não importa a formação, eu sou psiquiatra, eu sou médico, eu sei como é que funciona isso, eu sou policial federal, eu sou soldado, eu sou bombeiro. Eu fui falar para os bombeiros esse ano, foi o primeiro seminário deles também para discutir o assunto, que eles perceberam que entre os seus estava havendo casos de suicídio. Nós falamos, compartilhamos essa questão, e no final o oficial bombeiro, muito corajoso, deu um testemunho. Ele tinha uma insígnia afixada no uniforme, para confinamento. Eu não sabia que isso existia. Tem bombeiros que fazem cursos especiais para lidar com situações de confinamento, quando você está aprisionado e não tem saída. Como é que se lida com medo, pânico? Tentando manter a calma para descobrir qual é a solução. E ele, forte, com aquela insígnia no peito, contou a experiência terrível que teve ao fazer uma ressonância magnética. E ele contou isso para os pares, falou assim, diante do que foi exposto pelo nosso convidado, eu preciso contar uma coisa para vocês. Tive que fazer um exame, nunca tinha feito. Entrei naquela caixa. Eles dão para a gente um dispositivo para se a gente ficar meio... Porque realmente você fica confinado durante o tempo que o exame requerer. E o oficial bombeiro com insígnia de treinamento de confinamento entrou com o dispositivo. Lá dentro, sentiu pânico. Fechava os olhos, tentava pensar em outra coisa. E ele falou, meu Deus, eu vou disparar isso aqui. E segundo ele, o que o demoveu da ideia foi o sentimento de que, mas o meu uniforme está do lado de fora. O orgulho. Missão dada, missão cumprida.
Daqui só saio quando o exame terminar. Distraiu e descomprimiu o ambiente, e os pares bombeiros perceberam ali, no alto do palco, uma patente superior humana como eles. Meus irmãos, primeiro precisamos entender que é um absurdo vivermos um tempo onde sofrer seja humilhante, onde pedir ajuda seja algo que nos exponha negativamente. Muitas vidas são ceifadas, muitas pessoas morrem por orgulho. Muitas pessoas não estão percebendo o senso de urgência diante de vencer obstáculos que não têm razão de ser para procurar ajuda. Se é para ter depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, bipolaridade, esquizofrenia, em algum período da humanidade, que seja no século XXI. Porque nunca houve tanta informação, tanto conhecimento, tantos recursos materiais e humanos, tantas rotas terapêuticas que estão permitindo o quê? Que a gente siga em frente. E para nós espíritas, quando a gente fala seguir em frente, faz toda a diferença. Ontem, na mesa redonda, eu citei Winston Churchill, falando de democracia. Tem outra frase dele, lapidária, ele era um bom frasista, dizia assim: se estiver no inferno, continue andando. Siga em frente. Tem outro ditado romano que diz assim: quando não há vento, reme. Portanto, reflitam comigo o absurdo que é vivermos um tempo onde é humilhante sofrer. De onde vem isso? Temos algumas hipóteses. A mais importante que eu gostaria de compartilhar no curto tempo que tenho aqui é que nós vivemos a ditadura da eterna alegria, da eterna juventude, do poder de consumo que permite que eu me distraia no mundo da matéria, com brinquedinhos descartáveis e perecíveis, para os quais eu vou transferir o poder de ser feliz ou me sentir realizado. Tudo isso é fake, para usar uma palavrinha da moda. A ditadura da eterna alegria explica um fenômeno que eu tenho visto por aqui a granel desde ontem. Smartphone à mão. Quantos selfies vocês já bateram aqui? Eu não quero constranger ninguém, não é o caso de vocês são espíritas. Agora, pensem, a cultura do selfie. Se eu tivesse tempo, eu escreveria um livro sobre isso, porque rende um livro. O que está por trás da cultura do selfie? A necessidade explícita, epidérmica, da gente se mostrar. É muito exibicionista, é muito extrovertida. A necessidade da gente mostrar para todo mundo, e todo mundo é todo mundo mesmo. Quem eu conheço, quem eu não conheço, quem eu gosto, quem eu não gosto, eu quero que todo mundo veja. O quê? Como eu sou feliz. Como eu estou no melhor lugar do mundo aqui agora. Olha o que eu estou comendo, olha com quem que eu estou, olha onde eu fui. Olha o que eu flagrei, olha o que só eu vi. E há uma disputa para ver quem consegue, ao longo de um dia, registrar o maior número de frames, imagens instantâneos, que tem, invariavelmente, um só objetivo: a exaltação narcisística da alegria perene. Eu estou sempre de bem com a vida. Ninguém está sempre de bem com a vida. Vamos separar aqui estado depressivo de depressão, porque é sempre importante lembrar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou começar pelo estado depressivo, que todo mundo que adora selfie tem.
Quem não gosta de selfie também. Olha a rima. Estado depressivo, meus amigos, para quem não percebeu ainda, mesmo sendo espírita, até o final dessa encarnação, lamento informar, eu e vocês passaremos por poucas e boas, muito sofrimento, muitas situações difíceis sem aviso prévio, seja perda da saúde, perda do ente querido, perda da autoestima, perda do emprego, perda da coragem. É da vida. Nós estamos em plena consecução do Enem espiritual. Exame Nacional do Ensino Médio, vocês sabem, quem tem afilhado, filho, neto, que está passando pelo Enem, está vendo o sofrimento que é o quê? O dia do exame onde você vai ter que aplicar o que você aprendeu. Se o Enem é um exame que funciona ou não, não vem ao caso. É o teste, é a prova. Nós estamos sendo testados na capacidade de perceber episódios dolorosos, episódios que fazem a gente sofrer, de outra maneira. Porque evolução é mérito pessoal e intransferível. Não tem cola no Enem, não é para ter. Se tem, é crime. Crime. Nós precisamos realizar o trabalho de sublimação, no real entendimento do que está por detrás dos episódios dolorosos e de sofrimento. Esse é o exercício fundamental dessa vida. Viver não vem com receita. E sofrimento não tem aviso prévio. É uma bênção, me permitam dizer. Não sei se eu devo usar a palavra bênção. Eu já perdi duas pessoas muito queridas da minha vida, que são meu pai e minha mãe. Os dois foram subitamente. Meus amigos próximos sempre falaram, nossa, André, mas que tragédia, ninguém esperava. De fato, quando é súbito, a gente tende a sofrer mais. Quando aquilo tem na linha do tempo a chance de telegrafar e de antecipar que algo vai acontecer, a gente consegue emocionalmente e psiquicamente se preparar para o desenlace da história que a gente já está antevendo de que maneira vai acontecer. A gente reencarna, parte da vida é destino, a outra parte é surpresinha. Tem a ver com o livre-arbítrio, tem a ver com ação e reação, tem a ver com aquilo que precisa acontecer para ver de que maneira nós estamos lidando com o estoque de conhecimento que já adquirimos, mas conhecimento é prática, não é teoria. É na relação do dia a dia que a gente vai aprender se melhorou do ponto de vista ético e moral ou melhorou do ponto de vista intelectual. Dentro de centro espírita, todo mundo é bonzinho. Dentro de congresso espírita, todo mundo é educado. Cortem a parte desse sobe-som espontâneo do público. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Sofrer faz parte. Eu gosto de citar as autobiografias ou as biografias de pessoas que a gente respeita e venera. Duas delas que eu li já tem alguns anos trazem esse componente. A biografia de Charles Chaplin, a biografia de Mahatma Gandhi, para citar apenas duas. Quando a gente vê, e são várias as que reportam o quê? Episódios muito dolorosos da existência, que ninguém gostaria de passar por aquilo que eles estão descrevendo, mas que eles reportam essas experiências com gratidão. E reportam por quê? Graças a essas experiências, eles tiveram tempo ou condição de repensar a vida, as escolhas feitas, verificar o que estava dando de errado, o que não estava servindo para permitir a sensação de plenitude, de fluidez, de encaixe na existência. As coisas estão indo como devem ser. Por vezes a pessoa tem um trabalho legal, um rendimento legal, uma família legal, vive num lugar legal e é a mais infeliz das criaturas. E não sabe por quê. Sobrevém um episódio doloroso, repentino, traumático. É o que popularmente se diz freio de arrumação. E esse freio de arrumação obriga você
a fazer, digamos, uma ampla, obriga não, surge um ensejo, que tem gente que não aproveita a lição, surge um ensejo de você recapitular tudo o que está acontecendo na sua existência. Há um momento da vida que a gente sofre, tem gente que diz assim, estou em crise. Eu sou professor há 14 anos da Pontifícia Universidade Católica do Rio, vez por outra tem um aluno que se sente à vontade para conversar comigo. Quando diz estou em crise, eu falo, graças a Deus. Não, mas é uma sensação de vazio que me incomoda, eu falo, graças a Deus. Porque a sensação de vazio é o sinal, ou é um convite para a evolução. É quando o nosso Waze espiritual, vocês conhecem o aplicativo? Nós todos temos um Waze espiritual que vem a ser o livre-arbítrio. O livre-arbítrio diante de uma circunstância. Eu vou para cá ou vou para lá? Está na hora de acionar o Waze espiritual. É o livre-arbítrio. Ele vai dizer, vou para cá. Como o Waze, às vezes, ele te coloca em roubada. Às vezes, ele te aponta uma direção que não era bem aquela que você deveria seguir. Mas é assim que você aprende a seguir na direção certa. Não tem caminho errado. Todos os caminhos levam a Deus. Ninguém evolui. Ninguém retrocede. Estacionamos, se optarmos por isso, mas é para frente que se anda. E nós precisamos reconhecer o mérito, não é masoquismo, não é dizer, que bom que eu estou sofrendo, ninguém gosta de sofrer. Mas se o sofrimento te visita, se a dor se instalou no seu peito, aguça a audição espiritual e tenta ouvir a voz de Deus falando, aproveita a oportunidade para fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? É a escolha que te favorece, considerando a realidade do espírito imortal. A vida passa rápido. Eu já estou com meus 52, eu falo, já estou cinquentão? A vida passa rápido. E nós precisamos ter a noção do timing da existência, porque as oportunidades, o reencarnacionista sempre dirá, eu sou imortal, sou reencarnacionista, porque eu não resolver agora, eu resolvo depois. Tem uns amigos meus, meio malandros, que não são espíritas, falam assim, espiritismo é bom, né? Por quê? Não tem que ter pressa para resolver nada. Hoje está de boa. Faz na outra. E se na outra também não, faz na outra. Ok. Deus é soberanamente justo e bom. A misericórdia divina permite que a gente, na condição de repetente, se matricule de novo na escola da vida e passe de novo pela mesma lição. Há quem ache graça nisso. Este repetente que vos falo, eu já repeti de ano uma vez em matemática. Eu não desejo isso para ninguém, porque é um déjà vu mesmo, compulsório, um ano. Por sorte, repeti com outros 5 colegas, foi uma expiação coletiva. Para todos os efeitos, a lição mais importante hoje, num mundo que experimenta essa crise psíquica que se irradia e se alastra por todos os continentes, alcançando ricos e pobres, pretos, brancos e índios, orientais, todas as etnias, com qualquer formação, qualquer nível de formação, qualquer idade, ela tem um sentido que os espíritas explicam. Quando a gente pega a trilogia da Transição Planetária, psicografada por Divaldo, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos perceber muito rapidamente o quê? Em primeiro lugar, a transição planetária envolve algum distúrbio, alguma tensão. Em que sentido? Você está mudando a frequência da Terra, está saindo de 110 para 220, essa transição vibracional causa em muitos de nós um desconforto. Nós temos uma questão também confirmada no livro e em outras obras espíritas, que nós tivemos, nos últimos milênios, a impossibilidade de espíritos empedernidos no mal, de reencarnarem na Terra, para que o planeta pudesse avançar e alcançar
a maturidade emocional e intelectual possível. O que eu estou dizendo é que grandes contingentes de espíritos imperfeitos, empedernidos no mal e na violência, foram proibidos de reencarnar. Só que agora eles têm a permissão. Eles estão retornando, já estão entre nós, e junto com eles, para emprestar um balanço, um equilíbrio, na regência dos rumos da humanidade, espíritos de escola, alguns deles de outras galáxias, estão reencarnando entre nós, também para acelerar processo na direção da evolução. Há um entrechoque de vibrações junto com a mudança da vibração da Terra. Resumo da ópera, estamos num baile funk. E nós precisamos ter a consciência do processo para nos mantermos resolutos no propósito evolutivo. Que significa, não importa o quanto o mundo esteja vibrando numa frequência estranha a mim, a transição planetária começa dentro de mim, a regeneração do planeta começa comigo. Vigiai e orai, agora. Não vou permitir, e isso faz parte da rota terapêutica de qualquer depressivo. Eu falei de estado depressivo, já eu falo de depressão. Qualquer depressivo precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo à sua volta, não permitindo sintonia com o que não lhe favoreça. Faz parte do protocolo de cura e de terapia. Se estado depressivo é da vida e todos sofremos, dado o estágio evolutivo em que nos encontramos, o que seria depressão? Depressão é encrenca. Depressão é uma anomalia na bioquímica do cérebro. Depressão é o delay, o retardo das sinapses cerebrais, a transmissão lenta dos protocolos de resposta da vida. Há diferentes níveis de depressão: depressão leve, depressão moderada, depressão grave. E a gente não deveria considerar depressão, mas cada depressivo. Eu gosto muito e confio mais, para ser sincero, nos profissionais de saúde que conseguem fazer a distinção entre a doença e quem está doente. Não é manual, não é enciclopédia, cada um tem uma singularidade na experiência de enfrentar uma depressão. São vários os fatores possíveis que podem causar a depressão e o diagnóstico, ele é baseado num questionário. O profissional de saúde, normalmente o psiquiatra, haverá de perguntar se você está comendo bem, está dormindo bem, seus sonhos, seu rendimento no trabalho, seu foco, atenção. São várias perguntas para chegar à conclusão se você tem ou não depressão. E nós vamos, em se confirmando o diagnóstico, ter 3 protocolos claros de resposta. O primeiro deles, para enfrentar a depressão, acompanhamento médico especializado. Eu preciso ter a ajuda de alguém que saiba o que é isso e me ajude a sair desse atoleiro. Eventual uso de medicamentos que precisam ser prescritos por um profissional gabaritado que haverá de me aconselhar, e a minha família. Não é só o depressivo que precisa ser objeto de atenção, mas o círculo familiar precisa ser instruído sobre como proceder. Por exemplo, o que nunca se diz para um depressivo: levanta daí! Você tem família, tem amigos, tem trabalho, nunca te faltou nada, a vida sempre sorriu para você, todo mundo querendo te ajudar, e você aí? Isso é devastador para a autoestima de quem não está prostrado porque quer, não está arrasado, sem ânimo ou iniciativa, por um problema de personalidade ou de falta de fé, como eu já expliquei. Então, a família tem que ser instruída a ser aliada e não boicotar, não pode ser fogo amigo para o depressivo. Então, profissional especializado. Ah, mas eu não tenho plano de saúde, não tenho dinheiro, como é que eu faço? CAPS, Centros de Atenção Psicossociais, existe uma rede de CAPS no Brasil. A função institucional do CAPS é acolher pessoas que passam por alguma patologia de ordem mental, dar assistência. Escolas
de psicologia e de psiquiatria tem serviço gratuito de atendimento. Procure informação. Quem procura acha, buscar e achareis. Existe como ter atendimento sem ter dinheiro. Segundo protocolo de resposta, a psicoterapia, o apoio psicológico. O apoio psicológico ajuda a gente a se entender melhor na vida da gente, com um profissional que vai procurar entender como funciona o nosso psiquismo, os nossos sonhos, reações estranhas que por vezes nós temos. Quando a gente relata ao longo da semana o que aconteceu, que chamou a atenção da gente, o psicólogo faz perguntas certeiras, no sentido de tentar entender como funciona principalmente o nosso inconsciente, o lado oculto da lua, que a gente não tem a menor noção de que exista até adormecer. Quem está acordado, quem está em vigília, tem o lado racional no comando. Na hora que você adormece, emerge o inconsciente. Portanto, tome cuidado quando você quiser contar o seu sonho para alguém. Se esse alguém domina os rudimentos da psicologia, você está entregando algo muito importante da sua alma para essa pessoa. Portanto, o depressivo haverá de ter um bom resultado do ponto de vista da superação desse problema que o aflige, se tem a oportunidade de uma ajuda terapêutica nesse nível. Por último, mas não menos importante, se eu estou falando para uma plateia que não é de espíritas, eu costumo dizer assim: cuide bem das suas energias. Energia é uma palavra ótima, que me lembra uma frase do Tim Maia, certa vez, que disse assim, filosofia Tim Maia: tudo é tudo, nada é nada. Eu não sei o que isso significa. Energia, cada um pensa da sua maneira. Então, cuide bem das suas energias significa: está em depressão, está no atoleiro? Cuide bem de tudo que você está captando à sua volta, a nutrição espiritual. Ou seja, há quanto tempo você não revê os amigos cuja presença te fazem bem, te põe para cima? Não precisa ser espírita, não. Melhor até que não seja. Sabe aquelas piadas sujas e sem graça, que só quem conta ri, e todo mundo em volta ri, não da piada, mas de quem contou. A piada é tão desastrosa, tão sem graça, só a pessoa riu e você ri junto. Você conseguiu rir? Foi sincero? Foi genuíno? Gol. Há quanto tempo você não vai nos seus lugares preferidos? Aquela paisagem gostosa da praia, da floresta, do lago, da pracinha. A música que você gosta de ouvir, a tua música preferida. Há quanto tempo você não escuta? Da mesma forma, boicotar, cortar laços com o que te faz mal. Você está nas redes sociais? Não, hoje não. Está vendo televisão, noticiário? O noticiário está pesado? Tchau. Controle remoto é o controle da energia que você está absorvendo. Boicote, muda de canal ou desliga. Faça isso para o seu bem. Leituras edificantes, que é uma expressão popular no meio espírita. O que você anda lendo por aí? Te faz bem ou te deprime? Tudo isso, meus amigos, resulta na soma de fatores que podem acelerar processo terapêutico ou retardar a recuperação, o teu reencontro com o teu equilíbrio, com tua serenidade e com o seu bem-estar. O nome disso, para quem estuda administração, está na moda falar de gestão inteligente, gestão profissional. Eu estou falando aqui de autogestão. Sem autogestão, haverá congestão. Desculpa, essa foi terrível. Portanto, cuide bem do que você está comendo, digerindo, se nutrindo por aí, porque isso pode te colocar para baixo. Agora, eu estou num congresso espírita, o papo é reto. Quando a gente fala de cuide bem das suas energias, eu estou falando fluidoterapia. Eu estou falando, valorizemos a oportunidade do passe magnético, porque o passe, ele é ciência.
O passe exige de quem recebe o passe uma atitude que não seja passiva. Quem recebe o passe participa do processo. Que processo é esse? Em primeiro lugar, o ambiente do passe foi preparado de véspera. A remoção de detritos mentais, tornando aquele campo eletromagnético favorável a um trabalho terapêutico de cura, com a apropriação de fluidos medicamentosos retirados da natureza, que são processados pela espiritualidade maior, são calibrados sob medida para que o médium vigilante, se for médium passista, haverá de se precaver de alimentação pesada e grosseira, de véspera pelo menos, abdicar do sexo para que a energia esteja melhor distribuída, porque a relação sexual, ela concentra no aparelho genésico e nesse chakra essa energia que precisa estar disponível para outro fim diante do trabalho do passe, não se envolver em discussões quaisquer, de qualquer ordem. Alguém chamou para a briga, você também. E no momento do passe, você, em obedecendo a esses quesitos, entre outros, você está se capacitando para ser um bom veículo, um bom canal, por onde esses fluidos medicamentosos haverão de alcançar o objetivo que é a pessoa. E a pessoa? Eu nem sou espírita, eu não sei rezar. Não tem problema. Mentaliza uma paisagem bonita, agradece em pensamento a pessoa que está se prontificando a ajudar, mantenha a sintonia. O médium que se prepara para o passe eleva a sua vibração. A espiritualidade maior que, por compaixão e misericórdia, se aproxima de nós para oferecer o fluido, reduz vibração. Há um encontro de vibrações. O que se espera do passista? Dá a tua força aí, dá a tua cota de trabalho. Não atrapalhar já ajuda. Pensa numa coisa legal. Temos aí o psiquiatra espírita Jaider Rodrigues de Paula, de Minas Gerais, estima que em 65% dos casos de depressão há intercorrência com obsessores. O passe não é magia. O passe é ciência, como eu disse. Num centro espírita em equilíbrio, onde há um trabalho sério, nós temos os leões de chakra espirituais que não deixam qualquer um entrar, só entra quem tem permissão. Quem é vidente deve se divertir vendo isso. O obsessor fica tudo de fora. Espera aí que o bofe já vem. Ao sair da casa espírita depois do passe, este que foi imantado de fluidos medicamentosos, eventualmente se sente razoavelmente melhor. Se não mantiver a vibração e a sintonia, haverá rapidamente de se ajustar e ser acoplado ao obsessor. O trabalho continua, o passe é uma parte desse trabalho. Não se resolve o problema de depressão como se resolve o problema com dor de cabeça. Cada depressão tem a sua história, mas é possível ter saúde e qualidade de vida com qualquer patologia de ordem mental assistida e tratada. Cada caso é um caso. Eu conheci uma vez em Brasília uma moça, essa história é real. Ela é muito tocante para mim. Fui lá fazer uma palestra, não foi para movimento espírita. E ela foi a organizadora da palestra. Todo mundo que foi convidado para fazer palestra, depois foi para um restaurante em Brasília, uma mesa longa. Nós chegamos primeiro, eu e ela. Eu não a conheci pessoalmente, só por telefone e por e-mail. E ao sentarmos na mesa para almoçar, ela colocou 4 ou 5 caixinhas de remédio, tudo tarja preta. Eu fui pego de surpresa, claro que eu olhei, mas não tem problema. Eu fui surpreendido, eu sou humano, eu não esperava, parecia que ela estava botando na minha frente. E eu olhei, e assim, ela rapidamente percebeu, e eu acho que ela puxou o assunto, porque ela disse assim: André, eu queria te contar uma história, eu sei que você faz um trabalho na direção da prevenção do suicídio. Há 12 anos atrás, eu realizei 2 ou 3 tentativas de suicídio em sequência e me submeti a um tratamento psiquiátrico forte, porque eu tenho bipolaridade e tenho outro transtorno que ela mencionou, compatível, concomitantemente. E o psiquiatra que me ajudou colocou uma carga de medicamentos
que ajudou a sair da crise. Eu não tive mais a ideação suicida. Assim passaram-se 8 anos da minha vida, até um momento em que eu percebi que mesmo sem a ideação suicida, eu não estava me sentindo plena, eu estava me sentindo assim um pouco pesada, a fala um pouco pastosa. E eu percebi que eu não era totalmente feliz por conta desses efeitos colaterais. E eu procurei outro profissional de saúde. E eu sabia que eu estava arriscando, eu estava trocando o certo pelo duvidoso, mas eu queria arriscar, eu queria ver se era possível, sem prejuízo do tratamento pesado que eu devia ter, me sentir melhor, um pouco mais leve que seja. E ela, com muita alegria, e veja, ela não me deu em nenhum momento qualquer pista, ao falar, ao conversar, do que ela estava enfrentando no dia a dia. E o novo médico, ao conversar com ela, disse: eu aceito, mas eu vou ter que começar do zero. A gente vai ter que tentar reduzir a carga de medicamentos e eventualmente mudar algo para dar a você qualidade de vida. E ela teve alguns meses em que ela percebeu, digamos, essa mudança de voltagem até encontrar um momento de equilíbrio aonde até hoje ela consegue usufruir dessa paz possível. E ela disse, com um monte de caixa de remédio na minha frente: eu sou feliz, eu estou conseguindo seguir em frente, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida pessoal, e eu devo muito aos profissionais que me acudiram e a esses remédios. Eu estou contando essa história porque, por falta de informação, há um enorme preconceito com quem faz uso de remédio controlado, há um enorme preconceito em quem procura psiquiatra, há um enorme preconceito em quem procura psicólogo. E nós estamos aqui para quebrar tabu, em nome da saúde. Porque aqueles que, psiquiatra é coisa para maluco, psicólogo é coisa para doido, eventualmente retornam à pátria espiritual precocemente. Porque não recorreram aos serviços que hoje nós temos. Em outras encarnações, provavelmente, todos nós já realizamos alguma tentativa de suicídio em algum momento. E boa parte de nós, em algum momento, talvez tenha sido bem-sucedido nessa empreitada. E creiam, meus amigos, se eu estou falando para vocês e vocês estão hoje me escutando, esse encontro é marcado. O que o espírita sabe? E Ivone, que empresta o nome a essa sala nesse congresso, nos ajudou a perceber com mais clareza. O que está em jogo quando a gente renuncia ou abdica da existência? Essa é uma questão importante. No livro Viver é a Melhor Opção, que curiosamente uma editora pequenininha lá de São Paulo, que eu topei fazer o livro, porque generosamente a Eliane Haddad, lá de São Paulo, sem pedir licença, transcreveu uma palestra que eu fiz há 10 anos atrás, e mandou por e-mail dizendo assim: isso dá um livro. Na hora que eu criei coragem, junto com a Cláudia, minha mulher, para formatar o livro, tínhamos várias editoras interessadas, graças a Deus, e é um assunto difícil. Editoras grandes, editoras que poderiam dar maior visibilidade. Eu fui para a Eliana e falei: eu vou fazer com vocês, porque vocês me procuraram primeiro e encorajaram a fazer o projeto. Numa editora pequenininha, onde a maior parte dos livros é vendida pela internet. Em setembro, fechamos 50 mil exemplares vendidos, com 100% da renda para o CVV. Esse trabalho é um trabalho que envolve centenas de pessoas no plano da matéria e no plano espiritual. Nós somos uma egrégora, vocês fazem parte dessa egrégora. A gente está aqui, enquanto espírita, não só para fortalecer em nós a condição de completista, como diz André Luiz, completar a jornada inteira. O momento de deixar a terra não sou eu quem define, é a natureza. Nenhuma pequena folha do alto de uma árvore se desprende em queda livre, sem que tenha chegado o momento disso acontecer. Portanto, todos nós, ao reencarnarmos, precisamos nos dar conta do que estamos fazendo aqui, da razão da dor e do sofrimento, o que nos cumpre fazer quando lidamos com situações difíceis,
o que está embutido no momento doloroso, como perspectiva de reinvenção da rotina. E tudo isso o Espiritismo nos traz de forma detalhada e pormenorizada. Ao lançarmos o livro, quando decidimos por esse projeto editorial, eu me debrucei em pesquisa para ver o que outras tradições dizem sobre suicídio. Eu peguei todas as grandes do Oriente e do Ocidente e me espantei. Budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo e por aí vai. Todas elas divergem no varejo sobre várias coisas, mas há uma impressionante convergência quando todas elas afirmam categoricamente: em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. E dentre as tradições todas, o Espiritismo, seguramente, é a doutrina filosófica que mais detalhes compartilha sobre a realidade do suicida no plano espiritual. É algo impressionante, nos detalhes. Eu vou fazer aqui um briefing, um resumo, daquilo que me parece mais importante. Em primeiro lugar, não me parece que o suicida queira morrer, como uma abortista não quer fazer aborto. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso envolve certos preconceitos e generalizações que estigmatizam por princípio. A gente precisa ter cuidado para reconhecer o que está por trás do suicídio. Quem estuda o assunto entende que o suicida não é nem corajoso, nem covarde. Em verdade, ele está tentando resolver um problema da forma mais desastrada possível. Ele está tentando resolver um problema que não será resolvido assim. Ele descobre-se vivo após o colapso orgânico. Portanto, a morte não existe. Segundo, ele não consegue entender por que a dor foi agravada, mas rapidamente é alvejado pelos torpedos, pelas fagulhas emanadas pelos seus parentes e amigos que, em sofrimento, pensamento tem força e direção, endereçam a ele a mágoa, o ressentimento, a dor da perda, a sensação de fracasso: eu não consegui ajudar, eu não cheguei a tempo, meu filho querido, minha irmã querida, meu pai querido. Esse sentimento, essa dor, se projetam nos espaços na direção de quem se matou, agravando esse estado doloroso. Dona Ivone Pereira, que dá nome a essa sala, no livro Memórias de um Suicida, detalha a razão pela qual o suicida tem dificuldade de se desvencilhar dos lhames materiais. E isso tem uma razão que Dona Ivone explica com muita singeleza. Ela diz: todos nós, ao reencarnarmos, temos prazo de validade. Nenhum de nós sabe por quanto tempo estará por aqui. Por exemplo, eu já disse que tenho 52. Eu estimo que eu vou viver 130. 130, eu tenho tempo para burro pela frente. Apenas para citar como exemplo, não vai acontecer, mas apenas para citar como exemplo, se eu precipitasse o meu retorno à pátria espiritual dessa maneira, o problema que isso me causaria, e que explica a vinculação com os despojos carnais, é que a compatibilidade do tempo previsto de vida se dá a partir do estoque de combustível que vai determinar a ligação do corpo físico com o espírito imortal. É o fluido vital. Eu tenho um estoque de fluido vital. Esse estoque de fluido vital, quando acontece o suicídio, há o cancelamento de um contrato, unilateralmente. Ah, não, para o planeta que eu quero descer. Muito bem. Arque com as consequências. Uma delas, eu tenho estoque de fluido vital para uma existência inteira que não se completou. E o que acontece com esse estoque residual de combustível? Ele mantém a ligação magnética do espírito imortal com o corpo. Razão pela qual Dona Ivone diz que não há palavras conhecidas em nenhum idioma que expliquem essa sensação. Claramente desfavorável àquele que está em sofrimento. Uma outra questão importante: nós
determinaremos, a partir do método empregado ao se matar, a matar o corpo, uma sequela no perispírito. O perispírito é a forma do corpo físico, e quando alguém, por exemplo, decide estilhaçar o centro do sistema nervoso, com um projétil, por exemplo, o corpo cai com o buraco. E há também a ressonância magnética do ferimento no perispírito. E isso acompanha o desencarnado. E isso é motivo de muita dor e sofrimento, culpa, remorso. Ele revive aquela cena indefinidamente. Parece a eternidade, a noção do tempo se espraia. E só haverá de recuperar o shape original do perispírito quando surgir o ensejo da reencarnação e o corpo físico funciona como fio terra e drena o ferimento que ficou a sequela no perispírito para o corpo físico. Razão pela qual Chico Xavier, numa entrevista que está no livro, ele vai explicando as diferentes sequelas do perispírito e a repercussão no corpo físico na encarnação futura. Então, nós vamos ter, por exemplo, certos casos de loucura ou idiotia, não todos, certos casos, estão associados a essa transposição do ferimento no centro do sistema nervoso, no perispírito, para o corpo de carne, determinando, portanto, limitações, imperfeições no uso do sistema nervoso. Da mesma forma, certas complicações respiratórias, enfisemas, não causadas ou determinadas pelo tabagismo, pelo ato de fumar, podem ter origem num gênero de suicídio que implicou em inalação de fumaça, afogamento em água doce de rio ou água salgada do mar. Nós vamos ter, é incrível, uma pessoa que queira, por exemplo, se enforcar, quebrou o pescoço, quebrou uma vértebra, uma T4 da vida. A vértebra fragilizada virou sequela do perispírito. Nós temos no noticiário casos de operários da construção civil que caem do 8º andar, resvalam no galho da amendoeira, caem no chão, quebrou o dedo mindinho. Aí o ditado popular diz assim, não era hora dele. E pessoas que caem da cadeira, torcem o pescoço e ficam tetraplégicas. Nós temos, portanto, lei de causa e efeito, não é punição, não é castigo. É o aprendizado da oportunidade bendita do corpo sagrado, o nosso templo em vida na terra, caprichosamente formatado e planejado com o design perfeito para o estoque de vivências, de provações e das delícias que a vida na matéria permite. É esse corpo que a gente precisa aprender a respeitar. E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele explica o que seria o suicídio indireto, que é outro gênero de suicídio que passa despercebido em boa parte dos lugares onde se fala em casa espírita sobre esse problema do autoextermínio. O suicídio indireto é o ato que todos nós podemos realizar no dia a dia, que determina um alto consumo de fluido vital na direção de algo que não favorece a nossa evolução. É desperdício de combustível, como se diz. São as noitadas, são os vícios, drenando o combustível numa direção que não lhe favorece. O caso mais popular de suicídio indireto é o do espírito André Luiz, pseudônimo de um médico que esteve no Rio de Janeiro. Médico, conhecedor da fisiologia humana, da necessidade do descanso, da alimentação adequada, e o espírito André Luiz se perdia na boemia, nas noitadas, nas farras que lhe custaram uma sífilis, num tabagismo inveterado, consumindo muito fluido vital, muito combustível numa direção que não estava programada naquela encarnação. Ele, portanto, subtraiu o tempo de vida na Terra, desencarnou antes da hora. E isso lhe custou a perplexidade no plano astral, ao ouvir o corinho de suicídio. E ele diz, não sou eu não me matei.
Mas vejam, o suicídio indireto é determinado, a percepção do suicídio indireto pelo Tribunal da Consciência. O que precipitou a ida de André Luiz até o umbral foi ele. A parte Deus dentro de André Luiz não lhe permitiria usufruir dos gozos e das delícias de um desencarne feliz e tranquilo, se na condição, inclusive, de médico. O fato dele ser médico é um agravante. Em sendo médico e conhecedor das limitações do corpo, ele poderia ali, nesse conhecimento, não ceder à tentação de viver 1000 anos, ou viver 10 anos a 1000. Vamos colocar nesses termos. Meus irmãos, nós precisamos fazer do Espiritismo aquela dose diária de coragem, de força e de fé. Estivemos em Niterói, há coisa de uma semana atrás, eu estou falando aqui com a Magali, a gente decidiu dar um título diferente para a palestra Setembro Amarelo, que chamava-se Força, Coragem e Fé, a arte de seguir em frente. Força, coragem e fé é como normalmente, e isso intuitivamente, eu não planejei, nesses últimos 3 anos, desde que a gente lançou o livro, por vezes me dá vontade de colocar na dedicatória dos livros, quando me pedem, 3 palavras que, para mim, são mantras em favor da resiliência que a gente precisa ter para lidar com as situações difíceis que ocorrem de maneira intermitente na nossa vida. Força, coragem e fé. Força, porque tudo no universo é movimento. Nas micropartículas subatômicas, aos giros dos planetas, cometas, sóis do universo, tudo é força, tudo é energia em movimento. E nós, quando estamos prostrados, em desalento, em desânimo, precisamos recuperar o prumo. De que jeito? É o que eu desejo. Força. A força, ela vem do sol, a força vem do solo, a força vem da água, a força vem das pessoas próximas, a força vem da música, a força vem dos neutrinos do Dr. Jorge Andréa, da brisa do mar. A força está na natureza. E nós somos parte da natureza. O meio ambiente começa no meio da gente. Capte a força ao seu redor e dentro de você, alimente-se dela e saia da inércia, porque tudo no universo é movimento. A natureza nos pune diante do sedentarismo. Você está no sofazão sábado, estirado, vendo TV, até começar a formigar a perna, até começar a doer as costas. O que significa isso? Deus lhe diz, você pode até ficar vendo televisão aí, mas muda de posição. Vida é movimento. Há um momento da pausa, a pausa do corpo e espírito tem mais o que fazer. Quando a gente está dormindo. Está dormindo? Fui. Quem precisa dormir é o corpo, é a pausa para o corpo. Quando você está, não tem aquele livro que fala do ócio criativo. Portanto, quando você está, uma vez eu fui aqui no laboratório da Ilha do Fundão, da COP, da UFRJ, e aconteceu o que por aí se vê lá na Califórnia, no escritório do Google e de outras empresas. Você tem sala que tem bolinha de basquete com cesta, ali tem um executivo, ali tem um projetista, aí você olha e fala, que vida boa, está fazendo nada. Einstein descobriu a teoria da relatividade, depois de dias, meses de ruminância tentando fazer aquela equação, é igual a mc2, para aquilo aparecer, aquilo demandou muita distração, banhos, passeios de bicicleta, até decantar a fórmula. Vida é movimento. Força! Força! Com ponto de exclamação. Segunda palavra mágica. Coragem. Porque nós nos apegamos à rotina. E a rotina espanca o medo do imponderável,
do que eu não sei o que vai acontecer. Eu gosto de ter o controle da minha vida. Reparem, eu não sei se vocês já viram, tem pessoas apegadas à agenda. Então, você compra a agenda, a pessoa gosta de marcar. Eu digo isso com muito respeito, tá? A pessoa vai marcando, sábado 13. Aí você vai ver a agenda da pessoa, tem 8, 9 itens subsequentes. Domingo 14. E assim sucessivamente. Aí, isso pode ter vários motivos. Um deles, considerem, como é bom saber exatamente tudo o que vai acontecer na minha vida. A palavra coragem é coragem para o inusitado, para o imponderável. Aceita, agradece, entrega e confia, como disse mestre Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, amigo de Chico e Divaldo. Aceita, agradece, entrega, confia. Deus está sempre conosco. E no contrato da encarnação está lá, vocês não leram direito o contrato. É em letrinha miúda. Não temos a menor noção do que vai acontecer nos próximos 5 minutos. E tem gente que não sabe lidar com isso. Coragem. Deus está presente. Nós somos deuses. Vamos viver tudo o que a gente merece. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, não tem controle da existência. Eu não tenho controle sobre meus filhos. Eu não tenho controle sobre a minha profissão. Eu não tenho controle sobre o mercado. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Aceita. Agradece. Entrega. Confia. Fernando Sabino. No final, tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Força, coragem e fé. Eu não sou digno de explicar o que é fé, porque eu não tenho fé. Eu tenho um exercício constante, um aprendizado, por vezes doloroso, em que eu procuro essa fé todo dia. E há lampejos em que eu encontro. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir os raros momentos em que eu sinto que a fé, aquela que remove montanha, crença é uma coisa, fé é outra. Nós estamos aqui na condição de aprendizes, e uma das lições mais preciosas que qualificam a gente para reencarnar no mundo de regeneração é a humildade de reconhecer: Senhor, eu sou um pecador, eu sou imperfeito, eu tenho muitas limitações, eu sei quais são. Eu reconheço que eu não conseguirei me livrar de todas elas em algumas vidas. São muitas. Pegue uma apenas. Uma virtude: perdoar. Alguém aqui já conquistou a bênção de saber perdoar qualquer mágoa, ressentimento ou ingratidão que lhe tenham causado? É tão difícil. É um exercício, é algo que a gente sente que consome aquele fluido vital que veio na medida certa para isso. É para isso que serve fluido vital. É combustível para queimar onde? Aê! Aprende a perdoar, aprende a ouvir, aprende a ter paciência, porque tudo isso é o que vai te acompanhar no desencarne. Carro, aplicações, patrimônio, roupas, sapatos. Tudo aquilo que se tem ou se julga possuir vai ficar e vai apodrecer, será corroído pelas traças. O que a gente leva é a conquista espiritual. Fluido vital serve para quê? Para isso. Fé é a coragem de acreditar naquilo que faz sentido, contra tudo e contra todos. Dentro de casa vão dizer: não acredito que você vai fazer isso. Seus amigos vão dizer: isso é fanatismo. Outros vão dizer: espiritismo de novo? E você responde o quê? Nada. Não há como explicar a força que emerge a partir da semente de mostarda da fé. Quantos dirigentes de casa espírita, quantos voluntários em diferentes obras, todas meritórias, todas nobres, têm enorme dificuldade de explicar para o marido
para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe, para os amigos. E aí, chopada sábado? Aí você, não. Nesse sábado, não. Mas no outro você não podia? Não. Mas no seguinte, também não vai. A pessoa começa a botar naquela agenda os compromissos com o quê? Com essas causas. Nem todo mundo entende. Há quem estigmatize, e isso faz parte do pacote, isso dói. Casamentos chegam ao fim, relações estremecidas com pessoas muito queridas, porque você não está dando bola, não está conseguindo dar atenção, não é por mal, é que eu vim para essa encarnação aprender a ser gente, gente que valoriza a oportunidade de servir, gente que aprende que não há outro jeito de amar se não for amando. E para eu amar de verdade, eu preciso consagrar parte do meu tempo e da minha energia para isso. Amo vocês pela atenção que dispensaram nessa tarde linda, de casa cheia, onde a gente conseguiu, juntos, falar de um tema tão difícil e árduo, com momentos de descontração, com momentos de leveza, e eu espero que vocês levem daqui, digo isso de coração, com força, coragem e fé.